é a interrupção de uma gravidez antes que ela se complete, ou seja, a expulsão do embrião ou do feto antes que ele se desenvolva totalmente. Isso de um ponto de vista médico, afinal, a questão do aborto permeia muitos universos: o biológico, o médico, o jurídico, o moral e o pessoal. Por que algumas mulheres abortam? Mulheres realizam abortos em situações drásticas. Quando tem que determinar a continuação de uma gravidez, essa questão não diz respeito somente a elas, mas também a outro ser, o que torna essa questão muito mais complexa para elas do que às vezes é pintado, sendo difícil de encarar principalmente pelo psicológico da própria gestante. Quais são os tipos de aborto? Aborto espontâneo é aquele que acontece sem a vontade da mulher. Pode acontecer por uma série de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Os motivos podem variar de esforços físicos excessivos a má formação no feto, ou até mesmo grandes níveis de estresse. Estima-se que em 25 das gestações acontece o aborto espontâneo, normalmente por uma formação genética do embrião. Aborto induzido seguro é aquele induzido pelo uso de remédios abortivos ou por métodos cirúrgicos. Curetagem, dilatação, aspiração é considerado pela Organização Mundial da Saúde uma forma segura de abortar quando é realizado nas circunstâncias por eles indicadas, feito por médicos ou médicas experientes e com os recursos materiais necessários para o procedimento. Aborto induzido não seguro é aquele feito pela própria mulher, com agulhas de tricô, cabide de ferro ou qualquer ferramenta em que ela, num ato de desespero, tentará realizar o aborto. Podem ser consideradas as formas perigosas de realizar esse procedimento também quando se tomam remédios abortivos sem orientações médicas ou de origem duvidosas, e também quando ele é realizado em clínicas clandestinas, muitas vezes com profissionais sem preparo e ou com materiais e medicamentos defeituosos. Realizar aborto é crime? O artigo 128 da Lei Decreto 2848 de 1940 configura dois tipos de abortos induzidos como legais: o necessário, se a vida da gestante corre risco, e o aborto em caso de gravidez resultante de estupro, que deve ser autorizado pela vítima do crime e quando ela estiver incapaz pelo seu representante legal. Pode ser autorizado o aborto também em casos de ancefalia, quando o feto não tem cérebro desenvolvido, ou em casos de graves ou irreversíveis anomalias físicas ou mentais. Quais são as razões principais para que haja tantas pessoas contra a descriminalização do aborto e a favor? Contra a descriminalização. A religião é totalmente contra o aborto. Por esse motivo, muitas igrejas são também contra o uso de anticoncepcionais, como a pílula, e contraceptivos, como a camisinha. E tem também a questão do direito à vida, pois não existe um consenso na área da ciência biológica ou na medicina sobre um momento em que o feto pode ser considerado uma pessoa. Portanto, tal interpretação é pessoal ou socialmente construída em determinados grupos. Muitos consideram que esse momento é a própria concepção, sendo que a partir de então o feto deveria ser tratado como qualquer ser humano. A favor da descriminalização. A gravidez e o parto necessariamente são processos que fazem parte dos corpos e das vidas das mulheres. Por isso, a necessidade em ouvi-las é questão de dá-las direito de escolher ou não ter um filho, seja porque não querem tê-lo, por ter sido uma gravidez indesejada de acordo com seu planejamento de vida ou naquele momento específico. Obrigá-las por lei a ter um filho quando elas não querem tê-lo é minimamente uma violação dos seus direitos, posto que essa é uma decisão íntima, privada e que mudará sua vida.